A paz, irmãos, amém? Paz do Senhor, bom a gente estar aqui hoje, bom a gente louvar com o evangelista. Ontem a gente começamos, retomamos nossos cultos nos lares. Se você quer um culto na sua casa, só é aí entrar em contato com a gente, não precisa preparar lanche, não precisa preparar nada, só abrir a porta da sua casa e a gente vai ter um prazer de estar lá. Vamos estar fazendo uma escala aí com os diáconos, para a gente poder estar indo a abençoar a sua vida. Hoje nós oferecemos um culto de ações de graça pela Elane, filha da Marilza, que é a esposa do nosso irmão José. Elane, que Deus abençoe a vida dela. Amém? Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi já cedo, acho que no seminário, quando eu comecei a estudar, e uma coisa que eu aprendi foi que a gente deve... Um dos grandes pregadores lá do século passado, ele dizia que a gente tinha que andar com a Bíblia de um lado e com o jornal do outro. Né? Que a gente tem que estar atualizado com o que está acontecendo, com as coisas. E eu tenho assim, um costume de ouvir muita coisa, de pesquisar muita coisa, de analisar muito o comportamento do humano, andando na rua, e também no que eu assisto, no que eu vejo. Ali eu vou trabalhando muita coisa na minha mente, na palavra também, refletindo, seja uma citação num livro, seja num filme. Isso vai trazendo para a sua mente uma gama de experiências. Deus usa isso tudo para falar com a gente. E uma vez eu fiz uma dinâmica, pedi um irmão para pegar uma bandeja e passei a bandeja entre o pessoal que estava no culto, os irmãos que estavam no culto, e pedi para colocar naquela bandeja qualquer coisa que tivesse na sua bolsa que você não usasse, que fosse lixo. Normalmente, às vezes, a gente está em algum lugar e você tem um papel de bala, ou alguma coisa que você tem, você procura um lixo, uma lixeira, você não acha. Aí o que a gente faz? Coloca na bolsa, as mulheres, botam na bolsa, ou a gente bota na carteira. E eu fiz essa dinâmica uma vez, e a gente passou com a bandeja. Gente, a bandeja ficou lotada de papel, nota, papel de bala, de tudo. E é incrível como que a gente carrega lixo, é incrível como a gente carrega coisas desnecessárias, né, nas nossas bolsas, carteira. E nosso tema hoje é isso. Né, o que você carrega, uma pergunta, o que você carrega, né? Nessa brincadeira aí que a gente fez, foi o que a pessoa carrega de desnecessário na bolsa, na carteira. Mas hoje a gente vai pensar o que a gente carrega que não é bom, no sentido daquilo que pode ser, você pode carregar muita coisa boa, sim, mas eu quero destacar, porque foi a partir de algo que eu assisti, que isso veio à minha mente, né? O que a gente carrega de peso, coisas que a gente já deveria ter abandonado e deixado. E por que eu comecei falando que eu vou buscando muita coisa, lendo, assistindo, analisando muita coisa? Porque eu estava vendo um documentário, eu não assisti o documentário todo, mas eu estava vendo o documentário da Xuxa, né? Aí ele, mas você vai ver o documentário da Xuxa? É exatamente isso que eu quero dizer para você. Eu gosto de buscar muita coisa, coisas às vezes diferentes. Às vezes isso vai... sua mente vai ampliando, porque você não descarta as coisas. A gente brasileiro, a gente descarta muito coisas. Pessoas, às vezes, não gosto de fulano, aí você descarta tudo, você não ouve a música, você não aprecia. Se tem você pode não gostar daquele cantor, mas às vezes tem uma letra de uma canção que vai falar com você, que vai, aí a gente joga tudo fora. Né? Então, eu gosto de buscar conhecer. E aí, esse documentário tinha uma parte dele que me interessava, que foi exatamente o encontro da Xuxa com a Marlene Matos, que era produtora dela, produtora, diretora, tudo. E eu achei muito interessante aquilo. E, ao mesmo tempo, muito pesado. É um encontro pesado. É uma coisa assim, eu recomendo, a partir do que você vai ouvir hoje aqui, que vai ser muito importante para você entender o que a gente vai falar. E elas se encontram no documentário. Está acontecendo isso direto, Galvão Bueno também tem encontro com pessoas que tiveram problemas por causa de alguns comentários, e ele fez um documentário, ele tem um encontro lá com o Zinho,
O pai de Zinho morreu com raiva de Galvão Bueno, por causa de um comentário que foi feito. Então, está sendo muito interessante esse tempo aí, de rever passado e tal. E esse encontro de Xuxa com a Marlene Matos, a Xuxa acusa ela de, né, de muitos abusos e tal, uma série, eu não quero entrar no mérito, mas o que me chamou a atenção foi que elas começaram a falar, e eu sentia muita mágoa ainda, né, na Xuxa principalmente, muita mágoa, muita dor por tudo que passou, né, e não era de se esperar outra coisa, não foram coisas fáceis de viver. E aí, ela falou assim, acho que a gente está quanto tempo sem se encontrar? E aí elas fizeram o cálculo, ela fez o cálculo lá, ela falou, acho que nós estamos 19 anos sem nos encontrar. 19 anos. Ela falou, Sasha estava 4 anos de idade, então nós estamos 19 anos que a gente não se vê. E aí, pelas conversas e pelo que estava sendo colocado, aquilo me chamou muita atenção, esses 19 anos. Porque eu fiquei pensando, gente, imagina você viver 19 anos carregando um sentimento pesado, você carregando algumas coisas que ficaram mal resolvidas. 19 anos, Vani, imagina, 19 anos. Aí a gente vai pensando na mulher do fluxo de sangue, que ficou também tantos anos na vida dela debilitada, a mulher encurvada também, várias passagens bíblicas que falam de pessoas que ficaram anos e anos e anos numa condição terrível. E as questões emocionais, a mágoa, o ressentimento, as memórias pesadas, tudo isso sendo carregado 19 anos. A pessoa casou, a pessoa teve filho, a pessoa, sabe, amadureceu, mas aquela carga ainda está ali, bem viva, e quando toca no assunto, aquilo cresce, sabe, os olhos enchem de lágrimas, a pessoa começa a tremer, começa a passar mal. Ou seja, eu fiquei pensando em 19 anos, que alguém carrega algo, ou 7 anos, ou 1 ano, ou 10, 20, 50, tem gente que vive a vida inteira carregando alguma coisa. E eu fiquei pensando nisso, e foi exatamente o raciocínio dos irmãos de José. O raciocínio dos irmãos de José, para quem conhece, acho que todo mundo conhece a história dos irmãos de José, que venderam ele foi parar lá no Egito, e toda aquela história, e depois os irmãos de José vão lá buscar comida, porque havia uma fome terrível, e José reconhece eles não reconhecem José, porque já tinha se passado, acho que 22 anos, e aí ele já estava um homem feito, e José conhece, mas não se revela, e depois, com o tempo, José fala, ó, sou eu, José, aquele que vocês venderam para o Egito, sou o irmão de vocês, e eles ficam ali apavorados, né? Essa história é muito interessante, mas esse raciocínio dessa questão que eu estou falando, de 19 anos carregando alguma coisa, foi o mesmo raciocínio que os irmãos de José tiveram a respeito de José. Pensando, José está esse tempo todo carregando esse sentimento em relação a nós, os seus irmãos. Então vamos lá, Gênesis 50, Gênesis capítulo 50, não tem como você errar, primeiro livro da Bíblia, versículo 14. Gênesis 50, 14. Obrigado, Ianzinho. Gênesis 50, 14. Então, já está ali José, recebeu os irmãos, recebeu o pai dele, Jacó, ou Israel, que ele teve o nome trocado, ficaram lá no Egito. O pai dele vive 17 anos agora no Egito e morre. E é exatamente esse momento que a gente vai ler. Gênesis 50, 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito. Por que ele voltou? Porque ele não enterrou seu pai no Egito. Ele pediu para enterrar o pai dele fora, na terra de Israel. Então ele voltou de enterrar o seu pai, sepultar o seu pai, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então, o destaque dessa noite, da pregação, dessa reflexão dessa noite, está no versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos?
É esse o ponto aqui que a gente vai pensar. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha que coisa interessante. Os irmãos de José foram pensar exatamente nesse sentido e falar assim: olha, nós fomos recebidos por José, José reconheceu a gente, se apresentou a gente, nos tratou bem, mas talvez tudo isso seja pelo nosso pai Israel, ou Jacó. Talvez ele tenha nos tratado dessa forma, porque nosso pai estava vivo. Mas uma vez que nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. Ele vai colocar em prática o plano de vingança. Então, imagina, nós temos lá o episódio lá da Xuxa, que estava 19 anos carregando muita coisa. Espero que ela tenha agora vivido esse momento e pode se desvencilhar disso. Não fica muito claro lá no documentário, não. Parece que vai continuar. Mas a ideia aqui é essa, pegar uma carona nisso para a gente pensar. O pensamento dos irmãos de José é que José poderia estar... Aí eu fui fazer cálculo. José foi vendido aos 17 anos de idade, 17 para 18 anos. Ele foi vendido pelos irmãos. José demorou 22 anos para rever seus irmãos e seu pai. 22 anos depois que ele é vendido, ele vai e rever primeiro os irmãos, depois o seu pai é chamado e eles passam a morar lá no Egito. Então, nós temos que fazer a conta daqui. 22 anos, a partir do momento que ele foi traído, foi vendido, então 22 anos se passaram. Mais 17 anos que Jacó viveu no Egito. Então, nós temos 22 mais 17. Então, vai dar o quê? 39 anos de quê? Da venda dele até a morte do pai. Então, os irmãos pensam o seguinte: José está há 39 anos carregando esse sentimento dentro dele. E agora esse sentimento carregado por 39 anos vai aflorar. Ele vai se vingar da gente. E se José está carregando na mente dos irmãos 39 anos esse sentimento, esses irmãos estão carregando 39 anos o medo do dia em que esse sentimento de José vai aflorar. Então são 39 anos vivendo de uma maneira horrível. Por quê? Porque eu sei que a qualquer momento isso vai explodir. Eu estou vivendo, eu tenho filhos, eu estou vivendo bem no Egito, está tudo bem. Mas uma hora meu irmão vai despertar do sono e eu creio que vai ser na hora que nosso pai morrer, ele vai vir com tudo. E a gente vai pagar pelo que nós fizemos. E é isso que eu queria trabalhar hoje aqui. Como que a gente precisa resolver nossas questões. Como que a gente precisa pedir a Deus. Como que a gente precisa orar. Senhor, não permita que eu carregue alguma coisa mal resolvida. Não permita que eu viva anos e anos da minha vida arrastando um saco, arrastando alguma coisa pesada. Eu lembro uma vez que eu estava em Niterói e eu vi um homem morador de rua. E ele andava cheio de sacolas, muitas sacolas. E o que ele fazia? Como eram muitas sacolas, ele não podia carregá-las todas de uma vez. Então, o que ele fazia? Ele colocava as sacolas num ponto, ele pegava o que ele podia, caminhava pela rua, levava lá no outro ponto, aí ele voltava, pegava, ele fazia aquilo várias vezes e ele ia caminhando de uma forma assim, sem destino. Quem via aquela cena ficava tão apavorado
com o coração tão apertado, que ofereci uma carona. Que falou, você vai para onde? Você quer? E a ideia, o problema dele era aquele, ninguém tocava nas coisas dele. Ninguém mexe nas minhas coisas. Não tinha quem fizesse que, deixa eu pegar tudo isso aqui e levar para onde você vai para onde? Vai para alguma praça, vai para algum bairro, vai para algum... Eu te levo e deixo tudo lá. O senhor está carregando isso aí a hora, estou vendo que o senhor está caminhando, e volta, e pega, e volta. Mas ele não aceitava. E muitas vezes nossa vida é assim. A gente está vivendo tantos anos, mas cheio de sacolas, cheio de peso, cheio de coisas sem ser resolvidas. Ou seja, por alguma coisa que vai explodir na nossa mente, como os irmãos de José, ou achando, ou supondo que alguém está sentindo isso ao nosso respeito. Como eles achavam, e dizendo, olha, eu acho que nosso irmão está há 39 anos com esse sentimento guardado. E agora que nosso pai morreu, vai ser a hora que ele vai se vingar da gente. E aí, isso é dramático. Isso é terrível. Isso não é vida. Se você está aqui, você está nos assistindo, e você carrega alguma coisa que te tira o seu sono e que você fica anos e anos, anos e anos, anos e anos, com isso te atormentando, isso aí na sua mente. Irmãos, em nome de Jesus, deixa o Evangelho chegar a você de uma maneira completa, genuína e verdadeira. Porque há uma coisa que a gente imagina assim, sem brincadeira. Quando eu vi esse documentário, eu fiquei com um sentimento de muita dor, de muita preocupação, e eu quis falar sobre isso. Porque é uma coisa terrível, 19 anos, 39 anos na mente dos irmãos de José, pensando que algo está ali, que algo está ali, que algo está corroendo, que algo está machucando, que algo está falando, que, sabe, ou seja, o que é isso? Que raiz de amargura é essa? Que poder é esse desse sentimento para a gente carregar isso e não resolver, não tratar, não permitir que a luz do Evangelho entre, sare e trate? Aí o que eu pensei foi que os irmãos de José não podiam imaginar é que José tinha a sua esperança em Deus. Eles imaginaram tudo, ele está há 39 anos com esse sentimento, e agora isso vai explodir, mas eles não imaginaram que José era alguém que tinha a sua esperança em Deus. José é alguém que está vivendo na época da lei, mas com a mente lá na época da graça. José vive na lei, ele está lá em Gênesis, mas é como se ele já vivesse na época da ressurreição de Cristo, na época da nova aliança. Ele não vive com uma visão legalista, vingativa. Não, ele tem um coração em Deus. A esperança de José está em Deus, mas a mente das pessoas naturais é uma mente humanista, é uma mente vingativa, é uma mente rancorosa. E, infelizmente, a pior coisa que tem é a gente tentar coexistir o Evangelho com uma mente humana, uma mente rancorosa, vingativa. Nós precisamos de uma vez por todas entender que não coexiste Evangelho com o coração magoado, com o coração rancoroso. É como água e óleo, não se mistura. E temos que decidir, uma vez que a gente tem contato com o Evangelho, dizer, eu quero uma entrega total. Eu quero abandonar esse passado. Seja se eu feri ou se eu fui ferido, não importa, eu quero uma reconstrução. Eu quero uma reconciliação, eu quero um encontro com essa pessoa. De alguma forma, eu quero me libertar desse fardo e desse peso. Bem-vindo ao lugar da libertação. Que coisa tremenda. As pessoas abraçam o Evangelho para algumas áreas, não todas. Esse que é o problema. A gente chega bem, a gente deixa tudo, mas com o tempo, a gente vai setorizando aonde o Espírito Santo pode trabalhar. A gente não permite que ele faça uma limpeza total. E esse que é o problema. Não há espaço no Evangelho para postura como o rei Amazias. O rei Amazias ficou conhecido como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Ele fez o que era reto, mas o seu coração não era inteiro, não era entregue totalmente. E aí isso é muito comum. A gente fazer o que é reto, a gente canta louvor, a gente dizima, oferta, a gente vem à igreja,
Mas há algo, um compartimento, onde nós não permitimos o Senhor entrar. Onde você fala, você ouve, você recebe conselho, mas quando alguém toca naquele assunto, você não, aqui, por favor, não se mete. Na história do meu pai, não se mete. Na minha relação com meu irmão, não se mete. Isso aqui não. Na minha relação com a minha cunhada, não entra. Na minha relação com aquele que me despediu, não entra. Isso aqui não quero que mexa. Eu aceito tudo. Larguei tudo, parei de beber, parei de fumar, mas isso aqui o Senhor não pode mexer. O Espírito Santo não pode mexer. Isso aqui eu carrego. Isso aqui eu levo. Isso aqui eu faço questão de eu levar, mesmo que está doendo, mas eu levo, não quero tratar isso. E é isso que é inadmissível no Evangelho. Não há espaço no Evangelho para a postura como de Amazias. O Evangelho ele exige você por inteiro. Ele exige tudo ou nada. E é isso que ele quer fazer hoje, para que haja cura. A gente chegar, olha, há algo em mim que ainda está aqui, tantos anos. O Espírito Santo me ajuda a tratar, me ajuda a abandonar isso, me ajuda a deixar isso. Eu não quero carregar isso. Não tem por que eu levar isso diante. É duro, é complicado, mas eu quero que o Senhor me ajude. A ideia não é uma ideia de simplesmente eu quero, mas eu preciso. E não simplesmente eu vou fazer, mas me ajuda. A ideia é essa. Tem coisas que são tão pesadas, quando minha mãe conta a história dela, a relação dela com meu avô, eram coisas tão difíceis, que minha mãe viveu um processo de libertação que ainda acontece até hoje. Até hoje minha mãe ainda é liberta da relação dela com meu avô, que já morreu até. Não que seja alguma coisa com ele mais, mas a questão agora é psicológica, é espiritual, é das marcas que estão no corpo dela até hoje, é das marcas psicológicas que estão no corpo dela até hoje. Até hoje ainda há uma libertação, ainda há um crescimento, ainda há um abandono, ainda há um deixar, ainda há um crescer. Então eu tenho consciência que a ideia aqui não é te jogar isso no seu peito, para você e para mim, e achar que é fácil, não. Então a ideia não é, deixa comigo, não. A ideia é, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a conduzir esse processo. E aí ele entra. Irmão, nenhuma proposta é como a do Evangelho. Nenhuma proposta é como a do Evangelho. A proposta do karma é uma proposta louca, porque você paga por aquilo que você nem sabe que está pagando. A proposta da maioria das religiões é você fazer algo, você cumprir algo, para que aí sim você seja recompensado. É loucura, porque por mais que a gente tente, a gente vai falhar em alguma coisa. A proposta do Evangelho já não é assim. A proposta do Evangelho é, olha, você não precisa fazer nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu te dou uma vida em branco agora. Eu te dou um caminho, eu te dou uma direção. Agora você pode viver, agora você pode sorrir, agora você pode ser. Essa é a proposta do Evangelho, é isso que ele tem para nós, como José. José já vivia essa perspectiva, José já vivia com a sua mente em Cristo, antes de Cristo encarnar. Porque Cristo já estava presente, porque Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. E José, Davi e alguns outros homens do Antigo Testamento já usufruíam disso, mesmo sem ter consciência que usufruíam disso, tanto que a reação dele não é a reação como de todo mundo, porque os seus irmãos o interpretam como a reação de todo mundo. A reação de todo mundo é o seguinte: rapaz, o que ele fez foi muito grave. José tinha 17, 18 anos, foi jogado num poço, foi vendido, mentiram para o pai dizendo que ele tinha sido morto. Fizeram isso tudo, isso é imperdoável. Então a visão humana diz, com certeza, ele está 39 anos, tentando se vingar de alguma forma, e agora vai ser a hora que meu pai morreu, que ele vai se vingar da gente. Mas José não responde dessa forma, porque ele já vivia com uma visão na graça. Eu queria só terminar trazendo alguns detalhes desse texto que a gente leu, para a gente terminar. Primeiro, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Quando os irmãos de José
informaram a ele, e disseram assim: José, nosso pai morreu e, olha, ele falou com a gente que falasse com você na hora depois da sua morte, que você perdoasse a gente por todo o mal que você fez a gente e tal. O texto diz que José chorou. Lá no versículo 17, no final do versículo 17, que disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que que trataram com tanta maldade, agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, o que diz o texto? José chorou. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Há vários níveis do que você sofreu, do que te fizeram, do que você fez. Então, uns mais simples, outros mais complexos, mas perdoar não é esquecer. E eu ouvi uma frase que eu também achei difícil de aplicar. A frase dizia o seguinte: perdoar de verdade não é esquecer. Beleza. É não sofrer quando lembrar. Eu achei difícil isso. Perdoar não é esquecer, é não sofrer quando lembrar? Será que é isso mesmo? É possível minha mãe, que viveu tudo que ela viveu, quando ela lembrar, ela não sofrer? Ela não sentir? Você ser amarrado por cordas, arrastado por um cavalo e o seu corpo todo em sangue? É possível ela lembrar de uma cena como essa e ela não sofrer? Como que é isso? Sabe, às vezes a gente romantiza a coisa, mas não é assim. Eu creio que a ideia não é essa. E me veio na mente o seguinte, eu até escrevi: talvez não seja simples não sofrer quando lembrar, porque às vezes a coisa foi séria. Aí eu coloquei, tem muito mais a ver com aquilo que você faz, que você não torna mais aquilo como uma agenda de vingança. A ideia do perdão não é esquecer e também não é lembrar e não sentir nada, mas é que aquilo não é mais uma agenda sua de vingança. Aquilo não está na sua agenda de uma orquestração de 39 anos pensando: quando meu pai morrer, eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Não, já saiu da sua agenda isso. Você não tem um propósito de vingança. Você entrou na graça. Você entendeu a graça, você recebeu a graça de tal maneira que agora você distribui a graça. Você fala: eu tenho que distribuir um favor imerecido àquele que me ofendeu. Então, a ideia do perdão não é não lembrar e também não é não se entristecer com o que te fizeram, mas é não estar na sua agenda de vingança e estar na sua agenda de distribuição de graça, pela graça que você recebeu. E é isso que José faz. Segundo ponto que eu achei interessante é que ele vai dizer o seguinte, os irmãos vão dizer o seguinte, versículo 18: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Olha que coisa interessante. Os irmãos dele falam tudo, José chora, porque ele tem memória, ele tem lembrança, ele não é alienado. Tem gente que repreende um cristão porque está chorando, está lembrando, tem gente que não sabe lidar com as pessoas. Aí te chama de alienado, chorão, você está em Cristo. Não, você é gente, você não é parede, você tem memória. Então, José chora. Aí agora, versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Gente, aí eu coloquei aqui um prato cheio para vingança. Não ia nem dar trabalho. Eles mesmos já se colocaram: vai, corta minha cabeça, vai, manda eu carregar o que o senhor quiser, vai, me coloca como um dos escravos. Vai, faz o que você quiser fazer. Um prato cheio para vingança. Eles se colocam, eles vão lá e falam: José, estamos aqui, somos seus escravos. Eu lembrei do discurso do filho pródigo mais novo. Voltar-me-ei, direi para o meu pai: pai, pequei contra os céus, contra ti, não quero ser mais como teu filho, mas como um dos seus empregados. O filho vem com discurso, assim como os irmãos de José: olha, somos teus escravos. Vamos fazer tudo que você mandar agora, a partir de agora. O filho pródigo é a mesma coisa. Me trate como um dos seus empregados. Só que José, ele tem a graça. José não vai revidar. José não vai se vingar. Como também lá o pai
do filho pródigo também não fez. Ele nem escutou aquele discurso. O irmão mais velho do filho pródigo estava doido para o pai fazer aquilo. Agora seu irmão vai ficar lá com os empregados. Agora não é mais meu filho. O irmão mais velho vai vibrar, como muitas vezes a gente vibra na igreja, quando alguma coisa acontece com alguém, e como a gente, isso mesmo, pastor. Não, quando alguém é disciplinado, a gente tem que chorar, lamentar e não tirar foto e não soltar fogos. O irmão mais velho, acho que ia gostar, isso mesmo, porque ele gastou tudo. Ele foi imprudente, mas o pai não, o pai nem ouviu o discurso. Filho, vem, dá um banho nele, troca a roupa dele, bota anel nele, coloca ele no lugar dele. Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. José, a mesma coisa. Os irmãos se colocam, me faz como escravo. Somos teu escravo. Ele não vai a partir disso. Outro ponto que eu queria destacar é que ele vai dizer para eles o quê? José lhe disse, versículo 19, não tenham medo. Não tenham medo. Versículo 19. Sabe o que é isso? José distribuindo graça e misericórdia. Eu recebi graça e misericórdia. O Senhor me tirou do poço. O Senhor me levou a uma alta posição. Agora eu quero distribuir graça e misericórdia. Ele vai dizer assim, não tenham medo. Gente, isso é a coisa mais louca do mundo. É quando você se vê como crente, consolando aquele que não merece o seu consolo. Mas você, como recebeu a graça, você se preocupa com aquela pessoa. Eu já vi gente que ama tanto o Senhor, que sofre quando alguém lhe fez mal, não pelo sofrimento que sofreu, ele sente sofrimento, mas ele sofre porque aquilo que aquela pessoa fez caracteriza que aquela pessoa está longe de Deus. E a dor da pessoa maior não é o que sofreu, mas saber que aquela pessoa está longe de Deus. Olha que coisa, cara. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele está sendo apedrejado, ele, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. O coração de evangelista de Estevão já estava preocupado com a restauração daqueles que o apedrejaram. Talvez muitos se converteram, porque Estevão intercedeu por eles. Jesus fez a mesma coisa na cruz, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. José vai dizer, não tenham medo. Ele está exercendo graça e misericórdia. Outro ponto, ele vai dizer, versículo 19, final, estaria eu no lugar de Deus? Não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Outro ponto, olha, preste atenção nesse ponto, ó. Resistindo, José estava resistindo à tentação provocada pela injustiça sofrida, de assumir um papel que não era seu. Quando a gente sofre uma injustiça, a gente adora assumir um papel que não é nosso. Quando você vai, não, mas olha o que me fez, olha o que ela fez, olha o que ele fez comigo. Aí a gente pega a injustiça sofrida e assume o papel que não cabe a nós. José resistiu isso. Aí ele vai dizer, estaria eu no lugar de Deus, estaria eu no lugar daquele que pode julgar, daquele que é todo poderoso, estaria eu no lugar de Deus. Ele não pega a injustiça que ele sofreu, todo o histórico do que ele sofreu, para se colocar no lugar que não cabia a ele, mas o próprio Deus. Porque a Bíblia diz, não retribua mal a ninguém, não procure fazer o que é correto aos olhos de todos, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós temos que resistir, e quando a gente é injustiçado, isso cresce, e se deixar, a gente se coloca no lugar do próprio Deus. Ele resiste àquela tentação provocada pela injustiça, para assumir um papel que não era dele. Então ele vai dizer, estaria eu no lugar de Deus? Qualquer coisa que você fala com uma pessoa ferida, ela vai, não mais. Ei, sai desse lugar e diz, estaria eu no lugar de Deus? Outro ponto, já estamos terminando. Ele vai dizer lá, versículo 20, o início, vocês planejaram mal contra mim. Vocês planejaram mal contra mim. Olha isso que é importante. Embora ele esteja prestes a atribuir o desfecho da sua história à soberania de Deus, ele não espiritualiza tudo. Isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é sério, irmãos. Olha o que eu falei. Isso aqui não é internet, não. Isso aqui é seu pastor, estudando, escrevendo. Olha o que eu coloquei aqui. Embora ele esteja prestes, daqui a pouco ele vai atribuir o desfecho da história dele
a Deus, a soberania de Deus, que Deus é soberano. Mas antes, ele não fecha os olhos para a realidade, porque a gente tem mania de fazer isso. Embora ele está prestes a atribuir o desfecho da sua história à soberania de Deus, ele não espiritualiza tudo. O que ele diz? Vocês planejaram o mal contra mim. Está entendendo? Sabe o que a gente faz, às vezes? Você está sofrendo, a pessoa está pisando em você, na sua cabeça, no seu pescoço, você está sofrendo uma injustiça, aí a gente, às vezes, ri querendo chorar, porque a gente é crente. Uma vez um psiquiatra cristão, um pastor, falou para uma pastora, falou assim, não coloque chantilly em fezes. Ele falou assim, uma palavra forte. Não coloque chantilly em fezes. O que é isso? Às vezes, a gente faz isso em nome do evangelho, mas de uma forma errada. Há momentos em que a dor está ali. E aí, isso é perigoso até com nossos filhos. Perdoa que Deus perdoa, não sei o quê. A gente tem que perdoar, a gente deve perdoar, mas que a gente não ignore o que está acontecendo. Está entendendo? Uma vez alguém passou uma situação, o pastor pegou a Bíblia, bota a mão na Bíblia, acabou, está tudo resolvido. E aquilo gerou uma dor no coração daquela jovem até hoje. Porque não se deu direito a ouvir o sofrido, o agredido, o humilhado, o traído. Então José falou, olha, já está prestes a dizer, Deus trouxe-me até aqui, Deus reverteu essa história, Deus é soberano, mas vocês me venderam. Porque às vezes a gente espiritualiza tudo. Não, está tudo bem. Não, você está sofrendo. Não, estou ótimo. A Bíblia diz o quê? Está triste? Você está triste? Ore. Você está triste não é para ficar cantando, não, é para orar. É para chegar aqui e ter a liberdade. E nós temos que ter essa liberdade aqui. De você estar triste. Uma vez a irmã Magda pegou alguém, viu que não estava bem, foi lá para trás. Gente, o gabinete é seu. Magda pegou, a irmã está chorando, Magda, essa irmã não tem condições de ficar aqui, ela está sofrendo. Vamos ali comigo. Aí também não vai 10 pessoas, né? Foi ela e a irmã, mais uma. É isso, está triste? Não finge, não. Estou ótimo, glória a Deus. Isso é coisa de doido, alguém vai ser internado. E crente, quem é crente, adora fazer isso. Estou ótimo, está mal, destruído por dentro. Está triste, a Bíblia diz. Você está triste? Ore. Você está alegre? Canta louvor. Está alegre? Canta louvor. Está doente? Chama os presbíteros para que ore por você. Ou seja, isso é o quê? Dê nome aos bois. Dê nome ao que você está sentindo. Não mascare. José vê Deus como soberano. Mas aí, vocês me venderam, cara. Ele diz, não, vocês não venderam, não. Vendeu nada, rapaz. Ali era Deus me vendendo. Ali era Deus me vendendo. Não, vocês me venderam. Está prestes a dizer que Deus é soberano. Mas vocês me venderam. Sabe, isso é importante. Porque tem gente que sofre porque alguém não deixou a pessoa colocar para fora a sua dor, aquilo que sofreu. Porque a gente chegou lá e começou a orar. A gente chegou, vamos orar, porque isso é coisa do diabo. A carne é fraca. Não, que foi o demônio. Não, foi você. Não podemos espiritualizar tudo. Existem consequências, existem coisas que vão acontecer pelo que foi feito. E José disse, vocês me venderam. Deus é soberano? É. Deus vai transformar essa situação em bênção? Vai. Mas vocês me venderam. Que coisa tremenda, eu em casa vendo isso. Vocês planejaram mal contra mim. Outro ponto, penúltimo. Aí ele vai dizer agora, versículo 20. Mas Deus o tornou em bem. Vocês me venderam, tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por que ele estava falando? Porque havia uma fome terrível. Se José não estivesse na posição que ele estava no Egito, os seus irmãos e a sua descendência seriam extinta. E Cristo não seria manifesto ao mundo, porque Jesus vem dessa descendência. Então, aí José vai agora, ele vai ser realista, vocês me venderam, vocês tentaram mal contra mim, mas existe uma coisa.
eu vejo a vida com o otimismo de quem descansa na soberania de Deus. Eu vejo a vida com o otimismo de quem descansa na soberania de Deus. Isso trata a gente, isso ajuda a gente a lidar com traições, com frustrações, com questões que deram errado, porque você consegue, depois disso tudo, olhar para trás e dizer assim: Deus, apesar de tudo que eu passei, foi real, dói de lembrar, fui vendido mesmo, fui traído mesmo, mas apesar disso tudo, Deus me conduziu até aqui, porque Ele é soberano, e Ele fez isso tudo para que... É como a nossa igreja. Eu vou ignorar tudo que a gente viveu na El Shaddai. Eu vivi coisas maravilhosas, fui ensinado, aprendi muita coisa, fui ordenado, amo meus irmãos, mas muita coisa machucou. Mas tudo isso nos trouxe até aqui hoje, nos trouxe até esse momento aqui hoje. Então, é exatamente isso. Então, ele descansa na soberania, e ele tem um otimismo da visão da vida, porque ele descansa na soberania de Deus. E no final, para terminar, versículo 21, ele vai dizer: por isso, não tenham medo. Mais uma vez ele vai dizer para eles: não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que coisa ele poder falar amavelmente com essas pessoas, porque ele não tinha na agenda dele uma agenda mais de vingança, mas uma agenda de graça. Então, mais uma vez, ele exerce a graça e a misericórdia. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos ficar em pé. Eu não sei, irmãos, se você chegou aqui carregando alguma coisa, há 10, há 20, há 2, há uma semana, eu não sei, mas o Senhor conhece. E a maior proposta que Ele tem para nós hoje é que a gente não volte com isso, que a gente deixe isso aqui. E isso vai ser um processo. Para uns mais longo, para outros mais rápido, mas se inicia aqui. Talvez essa palavra seja um pontapé inicial para que você seja tocado pelo Senhor. Feche os seus olhos. Não desperdice a sua vida a viver tantos anos com um fantasma, com medo. Talvez você seja o ofensor. Talvez quem traiu, quem machucou foi você. Isso também pode te aprisionar, isso pode te deixar mal. Mas hoje o Senhor está te trazendo a um lugar de humilhação. Como os irmãos falaram, foi necessário, faça-me como escravo. O problema maior da Marlene Matos, naquele diálogo lá, é que em nenhum momento há alguém dizendo assim: olha, eu exagerei, falhei, errei, mas me perdoa, eu errei tentando ajudar, era algo que eu pensei, não, é um coração duro, é um coração que incita. Quantas pessoas me dizem: eu fui pedir perdão para o meu pai, que me abandonou, quem me abandonou foi o meu pai, eu fui pedir perdão ao meu pai, e o meu pai ainda começou a me dar lição de moral. Isso dói demais, porque você espera que aquela pessoa reconheça o erro, e ao invés de reconhecer o erro, joga mais gasolina no fogo, no incêndio. Não é fácil, irmãos, mas a ideia hoje aqui não é dizer: eu vou fazer, não. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, eu não quero carregar esse peso, eu não quero viver minha vida anos e anos como aquela mulher encurvada, ou como aquela mulher hemorrágica. Eu quero tocar as suas vestes hoje, e eu quero ter essa situação estancada, curada, tratada. Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha história, Senhor, me faz ver a tua soberania, me faz ver o Deus soberano que transforma mal em bem, o Deus poderoso na minha história. Eu profetizo isso na sua vida. Você que está aqui, você que está assistindo na sua casa, que isso venha sobre a sua vida. Não viva a sua vida carregando lixo, carregando peso. Que hoje seja o dia de você se livrar disso tudo e que comece um processo de cura, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, amém, meu irmão?